Salve, salve, terceiro ano! Boa noite, galera. Hoje eu estaria com vocês, né, na aula do Meet. A gente não esteve e agora estou gravando a aula dessa semana. Vamos retornar, né? Semana passada falamos de Mário Quintana, essa semana a gente retorna com sintaxe. E para falar em sintaxe é bom a gente lembrar que, primeiramente, né, pensamos sobre os termos principais de uma oração. Depois falamos sobre a diferença, né, entre oração, período e frase. E aí depois percebemos o que é um período composto. E aí lembro para vocês que um período composto são duas orações juntas, dois períodos simples. Dois períodos simples, não, duas orações, uma ou mais oração, dentro de um mesmo período, então eu tenho um período composto, tá certo? Já o período simples, não, é somente uma oração. Ele é ele termina muito mais rápido, enquanto que um período composto ele vai se esticando. Por exemplo, estive ontem aqui porque senti saudade e resolvi ficar. Aí eu tenho três orações e dentro dessas três orações, como elas estão interligando, eu tenho um período composto, beleza? Depois falamos da diferença entre orações subordinadas e orações coordenadas. Lembrando a vocês, né, que a subordinada ela tem um padrão de dependência maior nessa relação. E aí eu lembro aquelas, né? Quando não tinha nada, aquela música de Chico César. Chico César tá bombando agora, né? Por causa do Big Brother, da música de Gente Ruim. Mas não é essa não, é outra dele, quando ele diz, quando não tinha nada, aí vocês perguntam, assim, quando não tinha nada é uma oração, mas ela não tem sentido completo, assim, ela precisa de um complemento. Aí ele diz, quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio, tremi. E aí essas relações, elas são de subordinação. Enquanto que a gente tem uma oração que pode ser coordenada, tipo, as relações entre essas duas orações, quando são coordenadas, elas não têm tanta dependência, elas se complementam. Eu dar um exemplo, o Santa Cruz não subiu para a segunda divisão ano passado, mas jogou muito bem. Tá vendo? Aí eu tenho duas orações. O Santa Cruz jogou muito bem, o Santa Cruz não subiu de divisão. Eu junto essas duas orações, eu tenho duas realidades, mas uma não depende da outra assim tão exatamente para sobreviver. Beleza? Agora eu começo a apresentar. Tivemos a nossa introdução, né? E agora, gente, a gente vai trabalhar hoje somente com período composto por coordenação. Os objetivos, né? Aprofundar ainda mais esses estudos de análise sintática, a aprender a classificar as orações quanto às suas funções sintáticas, estabelecer a partir da consciência de estrutura das orações, um conhecimento que permita criar frases mais variadas, né? Quando a gente estuda sintaxe, muitas vezes a gente se dá conta de que a gente pode construir algumas coisas que às vezes a gente fica com medo, impedido. É uma forma de leitura também, né? De conhecer a nossa própria língua. Lembrando a vocês, né? Isso é coisa do vídeo passado. O que é um período composto por coordenação, aquele constituído por orações sintaticamente independentes, como eu disse para vocês. Tipo, o Santa Cruz jogou bem, mas não subiu de divisão. Estou triste aqui, né? Por isso, enfim. Mas eu tenho essas duas orações juntas, criando um período composto. Em termos da significação, cada uma delas vale por si e o sentido do período é construído pela soma de todas elas. Então, é como se uma ajudasse a outra de maneira igual. A subordinação não, ela precisa de uma que seja principal, uma que tenha mais força para carregar a outra. Do livro eu arranquei essas frases de para-choque de caminhão, para dar exemplo de orações coordenadas. Toma conselhos com vinho, mas toma decisões com água. Tipo, você pode se distrair, né? Você pode brincar tomando conselhos, mas quando vai tomar decisão é uma coisa mais séria. Então você tem que ter mais consciência. Foi isso que Benjamin Franklin quis dizer e tá no para-choque de caminhão, ó, coisa sabida danada dessa. E é que tá. Esse mais aqui sem o i, depois da vírgula, né? É o que cria essa conexão. Já já eu vou dizer. Quando a gente tem uma oração coordenada com esses conectores e quando não tem. Tipo, as duas funcionam da mesma maneira. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las, né? Faltou em aí, mas tudo bem. A grandeza não consiste em receber honras,
mas merecê-las. Tipo, nem sempre você vai receber as honras, os reconhecimentos da vida e tudo mais, mas o mérito que você tem, o que você faz para isso, vale muito mais. É isso que, nessa frase de caminhão de Aristóteles está dizendo. E, tipo, a grandeza consiste em merecer honras. Isso é uma oração completa. Porque esses termos aqui, gente, muitas vezes o que está oculto se subentende e faz parte também da frase. Tipo, não é só merecê-las, mas é tipo merecer essas honras, tá entendendo? Não, a grandeza consiste em merecer essas honras. Essa aqui é a frase completa de uma, essa aqui é a frase completa de outra, e essa também é coordenada. Orações coordenadas, elas podem ser assindéticas ou sindéticas. Qual é a diferença de uma para outra? A gente, na frase dos para-choque caminhão, a gente viu todas as frases sindéticas. Por quê? Porque elas têm essa coisinha aqui que a gente vai chamar de conector, pode chamar de conjunção, tá certo? E as assindéticas? Um exemplo de assindética é essa aqui, ó. Trabalho muito duro, ponto final. Até aí, beleza. Isso aqui não é um período composto, é um período simples. Sou perfeccionista, ponto final. Agora não, agora ela usa vírgulas, ó. Eu acho que é Beyoncé, é uma entrevista com Beyoncé. Isso aqui eu peguei do livro, né? Escrevo minhas músicas, vírgula. Tenho minhas próprias ideias, vírgula. Ajudo com minhas roupas após uma vírgula. Ou seja, ela não usou nenhum conector. O que conectou uma oração à outra para formar um período maior foi o uso da vírgula. Foi isso que conectou uma com a outra. Mas aí, se não tem nenhuma presença de conjunção, ou seja, só está separado por vírgula, eu tenho uma oração coordenada assindética, a pela falta, tá certo? Agora, quando ela é sindética, quando eu uso essa junção, né? Hora de pular da cama, nada a ver. Um, dois, três, Garfield tá aqui. Aí essa frase que interessa a gente, ó. A mente é forte, mas a carne é fraca. E Garfield fica lá deitado. E aí esse mais é que faz essa articulação entre mente forte e carne fraca. É como se fosse uma oposição, né? Tipo, eu tô querendo, mas a carne não deixa. Essas são as orações sindéticas, gente. E tá aqui a explicação. Para expressar essa oposição, Garfield faz uso de duas orações coordenadas. Período com dois verbos. Eu lembrei para vocês, né? A base do período, a base da oração é o verbo, a força dela, né? Que são relacionadas por meio de uma conjunção. Olha aqui a conjunção. E é por isso que a gente chama sindética, tá certo? Agora, dentro dessas orações coordenadas sindéticas, a gente tem algumas características, alguns perfis de orações coordenadas sindéticas, algumas características, a gente pode dizer, né? Alguns tipos de orações coordenadas sindéticas. Hoje, a gente conhece duas dessas características. Na próxima aula, a gente vai para as outras três aqui. Vamos para a aditiva e a adversativa, que são as mais fáceis e muito usadas. Oração coordenada aditiva. Olha esse exemplo aqui, ó. Trecho da letra Moleque da Vila, do Projota, né? Projota tá famosão agora. A galera tá malhando pau no cara, né? Por causa do negócio do Big Brother lá. Mas aí, no começo dessa letra, essa letra é bem conhecida, talvez seja a mais conhecida dele, né? Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar. E eu lutei. Ele une essas três orações em um período composto, e a conexão entre uma coisa e outra é esse uso do i aqui, do é sem acento, né? E o que é oração coordenada sindética aditiva? Quando se está diante de uma série de orações coordenadas dispostas de modo a dar ideia de sequência, gente. Sequência ou adição. Sequência ou adição de fatos ou acontecimentos, sem que entre elas se estabeleça alguma outra relação de sentido, quando eu quero juntar uma coisa a outra. Olha esse quadrinho aqui de Agal. Não suporto mais. A moça está gritando aqui, a mulher dele, né? Elga. Tudo que eu faço é cozinhar. Isso não é verdade, Elga, diz H. E aqui está a frase que interessa a gente. Você também lava, vírgula, passa e arruma a casa. É mole, né? E é que tá, esse ir arruma a casa dá uma ideia de várias coisas que Elga faz, né? E aí, como ele vai elencar cada uma, ele usa essa conjunção que serve para adicionar, tá certo? Isso aqui, no caso, é uma adição.
Essa aqui tá com mais cara de sequência, né? Porque até porque ele fala em tempo, né? Eu falei que era uma questão de tempo. Quando a gente pensa em sequência, ó, a gente pode pensar nessa letra aqui. E tudo ia mudar e eu lutei. Consequentemente, eu lutei. Por quê? Porque tudo ia mudar. Beleza? A gente tem outros que podem adicionar e usam algumas expressões, como esse mais também, ó. Por que a carne de avestruz não é tão cara? Pergunta esse cara do quadrinho aqui. Aqui está no açougue. Avestruz, 24 quilos. Ela não é só gostosa, mas também dá para fazer um belo estilingue com o osso da sorte. Ah, é tão cara, né? Porque não é tão cara, porque é tão cara, né? Você ainda faz um estilingue. Então, esse mais também, gente, ele serve aqui como um adicional. Ela não é só gostosa, mas também para fazer um belo estilingue com o osso da sorte. Eita, tá vendo esse aluno aí que está assistindo agora? Ele não é só muito inteligente, mas também gosta de estar perguntando, gosta de estar participando. Aí esse mais também vai usar como um algo para acrescentar. Adversativa. Como é a adversativa? Ela é sintética? É, porque vão aparecer aqui, ó, os conectores, as conjunções, ó, entretanto, porém, no entanto, mais, sem o i. Quando entre as orações coordenadas de um mesmo período, o conteúdo da segunda oração opõe-se ou marca um contraponto. Quando for um contraponto, é aquilo que se declara na primeira, estabelecendo uma ideia de contraste ou compensação. Às vezes tem aquela coisa, né, de dizer: ah, rapaz, você ficou careca, mas até ficou legal. Aí isso é muito mais a compensação. Ah, ficou careca, mas dá para usar boina. Aí essa é uma compensação, mas o contraste já é diferente. Ó. Gostaria de ver a população com saúde, porém, estou no Brasil. Essa aqui é a segunda frase aqui dos exemplos. Ó. O professor é extremamente desagradável. Sim, ponto negativo para ele. Entretanto, é bastante esforçado. Ah, não, beleza. Aí é sempre, a gente usa entretanto, porém, para dar essas marcas dessas orações adversativas, né? Eu gostaria de ver meu time campeão. No entanto, só o vejo perdendo tudo. Aí isso aqui é totalmente contraste, não tem compensação aí, né? Eu sou feio, mas sou legal. Aí pode ser a compensação. Então, normalmente é isso. São frases que servem para compensar. Gente, o conteúdo de hoje foi esse. A gente viu, né? A ideia das orações coordenadas, e é importante a gente diferenciar cada vez mais as coordenadas das subordinadas. E um conselho que eu dou também é que vocês pesquisem os outros conectores, né? Porque a gente tem muitas formas de escrever. Para quando a gente estiver escrevendo um texto ou raciocinando, a gente possa usar e diversificar mais esses conectores. Por exemplo, dos adversativos, né? Apesar, você tem o mais, tem o contudo, porém, o todavia, o aditivo. Aí tem o i, tem o além disso, né? O ademais. Você tem o mais também, tem algumas expressões específicas. O livro traz até outras aqui, deixa eu ver se eu acho rapidinho. Adversativa não, aditiva, né? Tem o mais também, o não apenas, o por não só ter feito isso. E aí, vocês podem dar uma olhada também no livro, na página 219, que vai aparecer algumas dessas coisas, beleza? Na próxima aula, galera, a gente vê o restante das orações coordenadas. Ficou faltando a conclusiva, a explicativa, a alternativa, tá certo? Passo essa para vocês ainda essa semana, na próxima aula, no próximo vídeo, beleza? Bom final de semana aí para a galera, até a próxima.